Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Eu sou o professor Tiago Veronese e estarei com vocês pelos próximos minutos resolvendo 6 questões de história do Enem 2023. Antes de nós iniciarmos a nossa resolução, se você está chegando agora aqui no canal, não esquece de se inscrever, e se você está assistindo a nossa sequência de vídeos de resolução do Enem e se você, sobretudo, gostar dessa aula, não esquece de comentar, não esquece de deixar a sua sugestão e também de curtir o nosso vídeo. Bom, hoje nós vamos resolver 6 questões, certo? As 6 questões, elas vão passar por vários assuntos e sempre é importante, quando você resolve exercícios, que você utilize tudo que é discutido e todos os assuntos que são apresentados até para direcionar revisões, até para direcionar estudos, certo? Vamos lá então para a questão 73 da prova rosa. Durante a Revolução Francesa, um certo padre Nolan escondeu-se no pequeno castelo de Lescarbas. Pagou amplamente a hospitalidade do velho fidalgo, ocupando-se da educação de sua filha, Anais, ou Aná, como queiram pronunciar. A presença da mãe em nada modificou essa educação masculina dada a uma jovem criatura já muito inclinada em dependência em virtude da vida no campo. O padre transmitiu à aluna sua intrepidez de opiniões e sua facilidade de julgamento, sem pensar que essas qualidades, tão necessárias num homem, se tornam defeitos numa mulher destinada aos humildes afazeres de mãe de família. Embora o padre recomendasse continuamente à aluna ser tanto mais graciosa e modesta, quanto seu saber era mais extenso, a senhorita ficou com excelente opinião de si mesma. Olha que interessante, a partir da formação, ela acabou sendo mais questionadora, crítica, tendo opinião de si mesma. Olha a questão da consciência a partir da educação. Olha que interessante. Bom, o comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de abandono de laços afetivos? Em nenhum momento isso é falado no texto. Negação da ideia de subjetividade? Também não, certo? Está totalmente errado, né? Aceitação da hierarquia de gênero? Não. Inclusive, ela passa a ter uma consciência, ela passa a ter uma opinião de si mesma, ela passa a ter realmente uma formação que vai fazer com que ela desperte muita criticidade. Consolidação da estratificação social? Também não, mas sim uma ruptura de valores institucionalizados, uma ruptura vinda a partir da consciência, a partir da educação. Bom, vamos à questão número 74. Sempre lembrando que nós estamos resolvendo esses exercícios no dia 9 de novembro. O gabarito provisório e oficial do INEP ainda não foi disponibilizado, tá bom? Texto 1. Oriunda da Romênia, Jenny Gleiser apontou no Brasil em 32. Assim como milhares de judeus do leste europeu, sua vinda para o Brasil ocorreu em um momento de ascensão do antissemitismo na Europa, que tornava precárias suas vidas. O Brasil se colocava como uma possibilidade na busca por condições de sobrevivência e desenvolvimento. Texto 2. A presença judaica no Brasil foi criando aos poucos certas desconfianças que se refletiram em órgãos da imprensa e em círculos intelectuais e políticos. Em parte, essa imagem negativa adviria da onda nacionalista surgida no final dos anos 10, que concebia imigrantes como concorrentes dos trabalhadores brasileiros, ou como seres improdutivos, exploradores da mão de obra e da riqueza autóctone. Além disso, as elites políticas da época acreditavam que os estrangeiros eram
portadores das doutrinas anarquista e comunista, estranhas à índole do povo brasileiro. Esses indesejáveis seriam um mal externo que corromperia a nação. Conforme descrito nos textos, o tratamento dispensado aos grupos mencionados se fundamentava em preceitos teológicos ou religiosos. Em nenhum momento nós temos essas questões. Em nenhum momento é falado sobre essas questões religiosas. Aspectos socioeconômicos e ideológicos? Parece que sim, sobretudo quando nós estamos diante do segundo texto. Mas vamos guardar, porque nós não sabemos se terão outras ou outra que também pode estar certa. Regulamentações territoriais e alfandegárias? Em nenhum momento os textos falam sobre isso. E aqui nós estamos diante dos textos. Orientações constitucionais e estatutárias? Também não. Não é um manual, não tem orientações. Decretos legislativos internacionais? Também não. Fácil essa, né? Então a 74B. Fácil, mole. Bom, vamos agora à questão 77. Cadê 77? Aqui. Os vapores cruzaram os mares transportando pessoas, mercadorias e ideias. E ainda carregavam a mala postal, repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessaram o oceano, buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As missivas traziam boas e más novas. Comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes. Enviavam declarações de amor e de fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro, expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar possibilitava a transmissão e reconstrução de tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores de escritura ao longo da história. Ou seja, aqui nós estamos diante dessas informações, dessas mensagens que iam de lugar ao outro nesse contexto envolvendo toda essa dinâmica a partir dos oceanos, a partir dos mares. Conforme o texto, as correspondências trocadas entre imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros e de nativos. Em nenhum momento nos textos ou no texto é falado sobre disputa ideológica. E aqui nós estamos diante conforme o texto. Circularidade cultural entre a sociedade de partida e a de acolhimento. Sociedade de partida, ou seja, o país de procedência. Acolhimento, ou seja, o país onde ele estava. É pertinente? Vamos guardar? Controle doutrinatório das narrativas do cotidiano de origem e de destino. Não diz sobre controle, diz sobre as mensagens que são trocadas. A circularidade de mensagens. Fiscalização política dos fluxos de populações do Novo e do Velho Mundo. Não fala sobre essa questão no texto. Não fala sobre monitoramento. Então, nós temos fácil também. A B como certa. Tá fácil demais, hein? Vamos agora a 83. Cadê 83? Aqui. Os séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constituem um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos aumentam drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Qual acontecimento do período
contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita. Olha o que está falando. Construção naval, está falando sobre essa questão envolvendo a metalurgia, ou seja, envolvendo indústrias, envolvendo uma série de questões econômicas e sociais. Vamos analisar. O processo de expansão marítima está acontecendo nesse período, não está? Está acontecendo nesse período, está acontecendo na época moderna. Então, parece ser condizente. A eclosão do renascimento cultural, o renascimento cultural também está acontecendo nesse momento, parece condizente. A concretização da centralização política, em alguns lugares também está acontecendo a centralização política. O movimento de reformas religiosas, em alguns lugares também está acontecendo isso, gente. A única coisa que está totalmente errada aqui é a manutenção do sistema feudal. Bom, diante de uma questão como essa, e que trabalha ali em cima a construção naval, trabalha ali em cima essa questão do crescimento do consumo dos mercados e etc. Eu vou na A. Eu não sei vocês, mas eu vou na A, certo? Vamos ver depois o que o gabarito do INEP vai disponibilizar, mas eu vou na A. Bom, vamos agora àquele texto que aparece um monte de nome estranho. Vamos ver se eu consigo pronunciar. Tahuantinsuyo. O nome do Império Inca em Quechua era dividido em 4 partes ou suyos. Gente, eu não vou pronunciar, mas eu vou citar o que está entre parênteses. Noroeste do Peru, parte amazônica do Império, atual Bolívia e costa do Oceano Pacífico. E tinha Cusco, no atual Peru, como sua capital imperial. Então, estou falando sobre o Império Inca. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos Incas deveriam adotar a língua Quechua, adorar o Sapa Inca e o Sol e pagar taxas em forma de horas de trabalho periódicos. No entanto, pode-se dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas simultaneamente continuavam a adorar seus deuses locais e também a falar em suas línguas nativas. Olha que interessante, está falando sobre a estrutura do Império Inca, está falando que existiam várias localidades, que era como se fosse realmente uma concha de retalhos. Olha que legal. E nós temos que, por mais que existisse essa questão da centralização, eles ainda podiam, ou pelo menos é o que diz o texto, cultuavam e adoravam seus deuses locais. Pode-se dizer que nós teríamos ou nós tínhamos uma certa flexibilidade? Vamos ver as alternativas? Ao comparar no texto a vertente da dominação territorial com os aspectos culturais, os incas tinham uma postura aceitável no que alude aos direitos humanos? Pelo amor de Deus, claro que não, né? Não diz em nenhum momento isso, ainda mais quando ele diz ao comparar no texto. Admissível no que remete às crenças coloniais? Bom, aqui nós não estamos falando necessariamente de questão colonial, em nenhum momento está falando isso aqui. Ah, mas está falando a respeito de questão colonial do próprio império? Está ambíguo, né? Então, para mim, não está certo, não. Tolerável no que se refere aos regimes tributários, em nenhum momento está falando sobre tributos. Flexível no que diz respeito aos costumes religiosos? Parece estar certo. Compreensível no que se concerne às normas laborais? Claro que não. Bom, para mim, D. Para mim, D. Vamos à última de hoje, a questão 85. A torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Mulambo era como se fosse descuidado, sujo, é esse termo. Qual mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Rejeição de costumes elitistas? Bom, você até tinha os senhores de engenho, os patrões das fazendas chamando os escravizados disso.
mas não creio que essa esteja certa, mas vamos segurar sobre ela, porque talvez tenha algo para baixo. Repulsão de condutas misóginas, não está falando sobre misoginia. Condenação do preconceito racial, muito pertinente. Criminalização de práticas homofóbicas, não está falando sobre homofobia. Contestação do comportamento machista, não está falando sobre machismo. Na minha opinião, C. Que coincidência, hein? Fluminense e C na mesma questão. Engraçado, né? Bom, resolvemos então as questões 73, 74, 77, 83, 84 e 85. Na próxima aula finalizaremos com as questões 87, 88, 80 e a 38, que nós não falamos sobre ela, tá bom? Então, fiquem bem, espero que tenham gostado. Se gostaram, poxa, curte o vídeo, não vai fazer mal para você. Curte o vídeo, porque assim a gente consegue cada vez mais fornecer conteúdos com cada vez mais qualidade para vocês, certo? Grande abraço!